Olá, meu nome é Fabiano Barros e eu publico vídeos para ajudar quem está interessado em passar em um concurso público. Esta é uma série de 10 dicas que eu selecionei. Para entender de maneira completa e ter um melhor aproveitamento, é necessário que você assista ao primeiro vídeo e siga a sequência. No último vídeo eu falei que hoje eu traria um conteúdo que equivale a 50% de todos os concursos, do conteúdo de todos os concursos. Muitos devem ter tentado imaginar que conteúdo é esse. E outros eu imagino que pensaram, é impossível ter um conteúdo que seja cobrado em todas as áreas, jurídica, saúde, administrativa, não tem nada disso. E alguns podem ter acertado. Esse conteúdo é o português e eu vou explicar o porquê isso acontece. Mas antes de falar dos concursos especificamente, eu quero trazer aqui 2 relatos. O primeiro diz respeito ao fato de que grande parte dos estudantes brasileiros, mesmo no nível universitário, é considerado hoje analfabeto funcional, ou seja, não domina razoavelmente a linguagem escrita, o português, em um nível minimamente aceitável. O segundo dado é o fato de que, segundo informações dos próprios responsáveis por seleções no mercado privado, que eles repassam em entrevistas por aí, quando se trata de disputar vagas no mercado de trabalho que exijam o mínimo de conhecimento técnico, a esmagadora maioria dos candidatos é eliminada pelo seu português. A pessoa faz cursos, pega certificados, às vezes tem até alguma experiência, mas cai pelo português e muitas vezes nem fica sabendo disso. A linguagem é uma tecnologia da comunicação. Quem domina se comunica melhor, seja ativa ou passivamente. Ocorre que a exigência do grau de perfeição na linguagem varia muito conforme o meio que ela é utilizada. Para conversar na sua casa, com seus amigos, no WhatsApp, basta uma linguagem coloquial, simples. E vocês já devem ter notado que mesmo nessas conversas simples, às vezes ocorre um ruído, um engano, uma frase, um emoji mal interpretado que acaba dando algum problema, causando alguma mágoa, por exemplo. Agora imagine a comunicação que deve existir entre os projetistas, os engenheiros e os técnicos mecânicos que precisam construir uma turbina de um avião ou um foguete de uma nave espacial. Se houver um mínimo ruído, um mal-entendido na hora de ler um manual, por exemplo, instruções, imagine o desastre que pode acontecer. No serviço público, a comunicação é muito importante. Além de toda a questão estética, formal, erros de português também causam sérios problemas. Podem causar atrasos, prejuízos, enfim. A tecnologia da comunicação é imprescindível no serviço público. Por isso, ela é muito exigida nos concursos, seja direta ou indiretamente. Pois bem, em se tratando de concursos, há 2 maneiras de se exigir o português. A direta, quando há questões de português, e a indireta, quando o avaliador afere a linguagem do candidato nas questões não de português propriamente ditas, mas em todas as outras. Nas provas objetivas, isso acontece no próprio entendimento da questão e dos textos. Nas discursivas, tirando pontos por qualquer tipo de erro de português. E é por isso que eu afirmo que vale 50% de qualquer prova. Acreditem, é muito comum o candidato ler uma questão, pensar que a entendeu completamente, mas não ter percebido todos os detalhes pela pobreza do seu português. Na verdade, ele está chutando sem saber. Se eu perguntar quem aqui domina o japonês ou o chinês, praticamente todo mundo irá dizer que não domina. Mas se eu perguntar quem domina o português, eu tenho certeza que a maioria vai dizer que sim. E é aí que mora o perigo. Porque dominar no nível da comunicação do dia a dia é diferente do domínio técnico. Dependendo da área, como a publicidade, isso pode significar entender nuances altamente sensíveis, como a ironia, o duplo sentido, metáforas. Mas calma, na grande maioria dos concursos não chega a tanto. A maioria das pessoas pensa que entender pontuação, concordância, verbos, acentuação ou ter um vocabulário mais extenso são coisas sem muita utilidade. Com esse vídeo eu quero mostrar que nos concursos isso é vital. Eu vou explicar melhor o porquê. Como eu disse lá atrás, o analfabeto funcional é quem não consegue lidar com textos simples. Eu acredito que o público que me assiste aqui não é analfabeto funcional, pelo simples fato de se interessar por concursos. Mas se eu pedir para um grupo de concurseiros ler um texto, por exemplo, sobre direito constitucional, que não é um texto simples,
E se eu perguntar se eles entenderam o que leram, a maioria vai dizer que sim, se não todos. Essa resposta acontece porque sempre que você entende uns 70% a 80% de um texto, o seu cérebro reconhece que você entendeu suficientemente. E por que o seu cérebro te ilude desse jeito? É porque você não constrói turbinas de avião. 70% desenrola muito bem o seu dia a dia. Por isso você pode estar sendo enganado pelo seu cérebro e ter muitos problemas na hora dos concursos. Vamos supor que você entenda 80% do que você lê em uma análise rigorosa do português. Eu não estou falando de análise gramatical, mas de compreensão do texto mesmo. Agora vamos supor que depois de compreender 80% do que você leu, você vai fazer uma prova sobre esse texto que você leu, que, adivinhe, também está escrito em português, que também você só vai entender 80% do que lê na prova. 80 vezes 80, 64%. Essa é a sua melhor nota. 64% é o seu 100%, é o seu limite. Se o ponto de corte for 70% do concurso, você já está fora. Simples assim. Em todo concurso, mesmo nas provas objetivas, como eu disse, os examinadores eliminam candidatos com português ruim e vocabulário pobre, colocando nas questões palavras específicas, construções linguísticas mais sofisticadas, enfim, de propósito. Nas segundas fases, ou mesmo em uma prova oral, não é diferente. Na correção de uma segunda fase, por exemplo, eles retiram pontos por qualquer erro de português. No concurso para procurador da Fazenda Nacional, que foi o último que eu fui aprovado, no próprio edital dizia que 50% da nota da segunda fase seria apenas português, independentemente do conteúdo. Imagine o que aconteceria se a sua prova viesse escrita em japonês. Saber todo o conteúdo não adiantaria de nada, não é mesmo? Pois é. Eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes para não ficar cansativo. Amanhã eu vou dizer como eu fiz para melhorar o meu português e atingir um nível de excelência no português. É isso, pessoal. Gostou do vídeo? Então vale o seu joinha. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Te espero amanhã.